Oi, pessoal. Boa noite. Como é que estão os senhores aí de coronavírus? Estão passando o álcool gel, né? Estão usando a máscara. Então usem sempre a máscara e o álcool gel sempre que você sair da sua casa. E retornando para sua casa, o que você vai passar? Você passa só o álcool gel, tá? Tranquilo, pessoal. Hoje nós vamos tratar também de um assunto muito importante no direito administrativo, que é aquele que diz respeito à intervenção do poder público na propriedade privada. E quando que ocorre esta intervenção do poder público na propriedade privada? Defina para mim, professor, esse instituto. Tudo bem. Este instituto da intervenção do poder público na propriedade privada, ele ocorre quando a administração pública, secundada na lei, intervém na propriedade particular, restringindo este direito do particular ou até mesmo retirando este bem da propriedade do particular, trazendo para o Estado. Então é isso, senhores, em regra é isso. Nestas intervenções do poder público na propriedade privada, ou ele restringirá a utilização desta propriedade privada pelo particular, ou então ele retirará por completo este bem das mãos do particular e irá trazê-la para a mão do poder público. Eu gosto muito, senhores, da definição dada por este instituto pelo nosso querido professor Eli Lopes Meireles. E ele diz o seguinte, entende-se por intervenção na propriedade privada todo ato do poder público que, fundado na lei, compulsoriamente retira ou restringe direitos dominiais privados ou sujeita o uso dos bens particulares a uma destinação de interesse público. Nós vamos ver, senhores, que esse direito de propriedade, quando ele foi delineado na Revolução Francesa, nós vamos perceber que ele tinha um caráter absoluto. E o que significa possuir esse caráter absoluto? Significa que o proprietário de um bem imóvel, à época, ele podia utilizar a sua propriedade da forma que melhor lhe aprovesse, pouco importando com a saúde, o sossego e a segurança das pessoas que encontravam avizinhadas deste imóvel, deste particular. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, este caráter absoluto da propriedade, ele foi se relativizando. Ele foi se relativizando tanto que hoje, no exercício do direito de propriedade, este particular, ao utilizar todas as funções que aquela propriedade tem, seja no aspecto econômico ou até no aspecto residencial, o que acontece? Ela tem que observar a sua função social. Tá. Então hoje, o exercício de propriedade, professor, ele não é mais então ilimitado. Então quer dizer que no exercício desse direito, eu tenho que me ater à segurança, à saúde das pessoas que moram na minha região. Entendi. Então hoje significa que o exercício de propriedade ele tem que atender à sua função social. E aí surge a seguinte questão, professor. Tá, quando que um determinado bem imóvel ele exerce a sua função social, não agredindo a vida de terceiros ou mesmo a propriedade de terceiros? Então, senhores, para responder essa questão, eu tenho que bipartir a propriedade em propriedade urbana e propriedade rural. Então, me explica, professor. A propriedade urbana, quando que ela exerce a sua função social? Uma propriedade urbana, ela exerce a sua função social quando ela está em consonância com o que manda o plano diretor de uma cidade. E aonde
Você buscou essa ideia, professor? Está na nossa Constituição. Se você pegar a nossa Constituição e dermos uma olhada no artigo 182, parágrafo 2º, ele diz o seguinte, ó: a propriedade urbana cumpre a sua função social quando ela atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Nós vamos ver então, senhores, que o plano diretor, são as leis do município que vão permitir que a cidade cresça de forma ordenada, exercendo a sua função econômica e, ao mesmo tempo, não agredindo o meio ambiente. E esse plano diretor, geralmente, senhores, ele divide a cidade por zonas. Ou seja, existem zonas numa cidade que são exclusivamente residenciais. Tem aquelas zonas numa cidade que permite-se que, além de residência, exista comércio. No plano diretor também, senhores, ele vai elencar, irá divisar o local onde será exercido, por exemplo, atividades industriais. Então a gente vê que esta criação das cidades por zonas, ele vai permitir, então, esse crescimento sustentável dessas cidades. De tal forma que, se você vier a Bebedouro com o objetivo de explorar uma atividade industrial, você vai pegar o plano diretor da cidade e você vai perceber que existe um local específico para que essas indústrias elas possam desenvolver as suas atividades produtivas. Entenderam? Sem grandes dificuldades, né, senhores? Tá, então a propriedade urbana exerce a sua função social quando ela está em consonância com aquilo que diz o plano diretor de uma cidade. Tá, e a propriedade rural, senhores? Quando que ela exerce a sua função social? A propriedade rural, ela irá exercer a sua função social toda vez que ela respeitar tudo aquilo que diz o artigo 186 da nossa Constituição. Tá, professor, então o que diz o artigo 186 da nossa Constituição? Eu vou ler para os senhores. Ele diz o seguinte, olha: a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, os seguintes requisitos. E aí vem o primeiro: aproveitamento racional e adequado. Inciso 2, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. 3, observância das disposições que regulam as relações de trabalho. E o inciso 4, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então, senhores, se uma propriedade rural ela atende simultaneamente todos esses incisos dispostos no artigo 186 da nossa Constituição, nós vamos perceber então que essa propriedade rural ela está atendendo a sua função social. Tranquilo então? Deu para os senhores entenderem? E aí, senhores, surge a seguinte questão: quais são as formas de limitação da propriedade que estão dispostas no nosso ordenamento jurídico? Se nós pegarmos para ver, existem 6 modalidades de intervenção do poder público na propriedade privada, que são as limitações administrativas, as ocupações temporárias,
as requisições, a servidão administrativa, o tombamento e a desapropriação. Então, estas, senhores, são as 6 maneiras, as 6 formas através do qual o poder público ele vai poder intervir na propriedade privada de uma pessoa. E aí surge a seguinte questão. No nosso ordenamento jurídico, quem cria as normas interventivas acerca da propriedade, do direito de propriedade no nosso ordenamento jurídico? E, num segundo momento, quem vai aplicar essas políticas públicas de restrição à propriedade privada de uma pessoa? Se nós formos ver, se nós pegarmos a nossa Constituição, nós vamos ver que o direito de propriedade, no nosso ordenamento jurídico, ele será criado pela União. Então, somente a União pode criar normas respeitantes a direito de propriedade no nosso ordenamento jurídico. E nós vamos perceber que as políticas públicas de restrição à propriedade privada, elas serão aplicadas pelos estados e pelos municípios. Certo? Então guardem isso. Norma geral de direito de propriedade somente à União. Agora, a aplicação prática no dia a dia, restringindo o direito de propriedade de uma pessoa, será feito ou pelos estados ou pelos municípios. Estados para atender os interesses regionais e os municípios para atender os interesses locais. Perfeito? Tá dando para os senhores entenderem? Então agora, senhores, nós vamos falar de uma primeira espécie, de uma primeira modalidade de intervenção do poder público na propriedade privada, que são as limitações administrativas. Nós vamos ver, senhores, que essas limitações administrativas são medidas de caráter geral, previstas em lei, que, com fundamento do poder de polícia do Estado, irá gerar para os proprietários obrigações positivas ou obrigações negativas, com o fim de condicionar esse direito de propriedade, buscando-se o que, senhores? O bem-estar da coletividade. Então nós vamos perceber, no primeiro momento, que essas limitações administrativas, elas são criadas ou através de uma lei ou através de um ato administrativo de ordem geral, que vai condicionar de forma positiva ou negativa o exercício do direito de propriedade por um particular, buscando-se com isso atender o que, senhores? Os interesses de toda a coletividade. E então o que no primeiro momento, como eu falei para os senhores, que essas limitações administrativas, elas são medidas de caráter geral, nós vamos perceber que ela vai se dirigir a propriedades indeterminadas. E o que é mais interessante nisso? Além dela se dirigir a propriedades indeterminadas, nós vamos perceber que as limitações administrativas são formas, são maneiras brandas de intervenção do poder público na propriedade privada. Então me dá um exemplo, senhor, querido professor, dessas limitações administrativas para que eu possa visualizá-las. Pois não. Suponhamos que você possua uma propriedade num bairro, e neste bairro ele está na proximidade de um aeroporto. O que acontece? Se a sua propriedade ela está nos limites, na vizinhança de um aeroporto, a administração pública ela pode
impor limitações administrativas na sua propriedade, no sentido de impedir que você construa até determinada altura. Então, por exemplo, pode vir uma lei ou então uma determinação de caráter geral do chefe do executivo, dizendo que no bairro tal, nas proximidades do aeroporto tal, não se pode construir uma casa que tenha mais do que 4 metros de altura. Por quê? Porque a pessoa, o avião chegando, ele pode correr o risco de colidir com a sua casa. Então, por isso que eu estabeleço um limite de altura. Isso, senhores, é uma limitação administrativa. Quando o chefe do executivo, por exemplo, ele emite uma lei para um determinado bairro, dizendo o seguinte: olha, as pessoas que têm propriedade imóvel nesse bairro, nessa localidade, se ela não tem uma construção e apenas um terreno de caráter especulativo, esta pessoa, esse proprietário, obrigatoriamente, ele terá que construir o que, senhores? Um muro. Não é uma limitação de ordem geral a pessoas indeterminadas, sendo que a única situação fática é que essas pessoas morem naquele bairro? Isso não é uma limitação de direito de propriedade a partir do momento que eu mando erguer o que, senhores? Um muro. Ou então, quando eu obrigo esses mesmos proprietários a manterem esse imóvel roçado. Isso também é uma limitação de direito de propriedade. Quando o prefeito municipal, ou então a própria Câmara Municipal, ela impõe em determinadas construções a obrigatoriedade de determinado recuo na calçada para você construir a sua residência, isso é uma limitação administrativa que vem através de uma lei. Quando ela obriga que você, entre os vizinhos, exista um espaço não construído de 2 metros, o que acontece, senhores? Isso também é uma limitação administrativa de caráter genérico. Existem cidades, por exemplo, que obrigam a determinados bairros e determinadas residências a ter uma área, o que, senhores? Uma área natural, com plantas, com flores. Sendo que, se você vai além disso, você pode até sofrer uma multa. Essa obrigatoriedade de você ter uma área verde na sua propriedade também é uma limitação ao seu direito de propriedade, de caráter geral, porque geralmente vem através de uma lei ou de um ato administrativo de caráter genérico. E se nós formos ver, essas limitações administrativas, elas não geram prejuízos significativos para esse particular. E esse particular, neste caso, dessas limitações, ele não fará jus a nenhuma espécie de indenização. Então deu para os senhores entenderem? Então geralmente essas limitações administrativas elas vêm através de uma ordem geral, que pode ser uma lei ou um ato administrativo de caráter genérico, de conteúdo negativo ou positivo, restringindo o direito de propriedade de pessoas indeterminadas, com qual objetivo, senhores? Com o objetivo de buscar o bem-estar daquelas pessoas que moram naquela localidade. Sem grandes problemas, né? Então deu para os senhores entenderem o que são essas limitações administrativas. Agora eu vou trazer para os senhores algumas questões que caíram, inclusive, na OAB e que tiveram como conteúdo essas limitações administrativas. E eu vou resolvê-las agora com os senhores. Uma primeira caiu no exame de ordem com, senhores, com o seguinte, como é que chama? Com a seguinte frase, com o seguinte enunciado. A exigência imposta por lei municipal determinativa de recuo de certo número de metros
na construção a ser levantada em terreno urbano constitui, letra A, limitação administrativa. Qual que é o pulo do gato aqui, senhores? Ela vem através de uma lei municipal. Tá vendo que ela está restringindo o direito de propriedade? Impondo limites de cunho o quê, senhores? De cunho negativo, determinando o recuo na construção dessas casas, dessa propriedade. E aí, vem o quê, senhores? As assertivas. A, limitação administrativa. Perfeito, pode assinalar essa. B, servidão predial? Não é servidão, nós vamos estudar. Porque o que acontece nas servidões? Geralmente ela busca, é um ônus real imposto sobre um bem determinado. A limitação não tem isso. São bens o quê? Indeterminados. Então, servidão predial não é. Letra C. Desapropriação parcial do terreno? Não, nós vamos ver que desapropriação, senhores, é a retirada de um bem das mãos do particular, transferindo-o para as mãos do poder público através do pagamento de uma indenização. Então, desapropriação não é. Tá? Então, fiquem tranquilos, não assinalem, nem passem perto dessa questão. E letra D, servidão administrativa. Também não é servidão. Por quê? Uma é servidão predial e a outra administrativa. A B era servidão predial e a D servidão administrativa. Por que não é servidão? Já disse para os senhores, servidão é um ônus real, uma limitação de direito de propriedade que incidirá sobre o quê? Bens determinados. E uma lei não é o caso. Porque uma lei, quando ela é criada, é sobre bens o quê? Indeterminados. Tranquilo. Deu para os senhores perceberem? Posso continuar? Então vamos continuar. A outra é característica das limitações administrativas à propriedade. E aí vem, letra A. Implicarem restrição geral e gratuita imposta indeterminadamente à propriedade pelo poder público em benefício da coletividade. Essa daqui, olha só, restrição geral, caráter o que, senhores? Indeterminado e gratuito. Falei para os senhores que toda vez que a administração pública ela cria uma limitação administrativa em âmbito legal, ou mesmo através de um ato administrativo de caráter geral, como disse para os senhores, como ela é imposta para um grande número de pessoas, não tem como indenizar cada uma delas, porque todas elas, de alguma forma, vão sofrer o quê? Uma limitação no seu direito de propriedade. Certo? Letra B. Implicar em ônus real. Não é ônus real. Porque o ônus real, geralmente, é sobre bens determinados. E limitação administrativa não tem isso. Então vai. Letra B. Não é... Então assinala essa então, hein? Letra B, implicar em ônus real, ficando bem gravado em estado de especial sujeição à utilidade pública. O bem não é gravado. Só na servidão que vai ficar gravado na matrícula do imóvel. Aí você vai tirar uma matrícula, vai ter lá a servidão descrita nela. Nas limitações administrativas não vai ter nada disso. Você vai puxar a sua escritura no cartório de registro de imóveis, você vai ver que não está constando nenhuma limitação administrativa. Se fosse servidão, sim. Então a letra B, senhores, passem longe dela. Letra C. Gerarem para o poder público obrigação de indenizar o proprietário do bem atingido. Não. Disse para os senhores que nas limitações administrativas, como ela atinge um rol grande de pessoas indeterminadas, o que acontece? Como todas elas vão sofrer restrição, não tem cabimento à administração pública indenizar esses particulares. Por quê? Por exemplo, que mandou fazer um recuo de determinados metros, mandou construir a determinada altura. Não, então não tem como. Letra D. Decorrerem de ato específico da administração
individualizando o bem ou os bens a serem gravados. Não! Por quê? Porque se as limitações administrativas elas advierem através de um ato administrativo, esse ato administrativo sempre será um ato que, senhores, de caráter genérico e nunca específico e individualizado. Certo? Então, nessa questão, a correta é a letra A. A de amor. Certo? Então, para os senhores perceberem como caem essas questões nos exames de ordem que vocês vão prestar. Eu vou trazer agora também outras questões, mas agora não é questão de ordem, é de concurso público, que também elas tratam dessas limitações administrativas, mas elas fazem referência a esse instituto que nós estamos estudando. Um deles que eu vou trazer para os senhores, dois, aliás, um deles é para juiz do Mato Grosso. E fala o seguinte, a questão, olha, acerca da intervenção do Estado na propriedade, assinale a opção correta. Letra A ocupação temporária pela administração de imóvel particular para fins de interesse público será sempre gratuita. Então nós vamos ver que ela pode ser gratuita ou ela pode ser onerosa também, o Estado tem que pagar uma indenização para a pessoa. Mas o que interessa? Na letra B dessa questão, ela trata desse instituto da limitação administrativa que nós estamos estudando. Ele diz o seguinte, olha, a limitação administrativa é imposição de ordem geral que gera o dever de indenizar. Não gera dever de indenizar. Guardem isso. Limitação administrativa não gera dever de indenização. Aí vem a letra C, os bens públicos são insuscetíveis de tombamento. Mentira, pode ser tombado, mas depois a gente vê depois. E a certa era essa D, ó. Conforme a disposição da Constituição Federal, o poder público deve proteger o patrimônio cultural brasileiro por meio de desapropriação, tombamento e registro, entre outras formas de acautelamento e preservação. Que seria essa letra D, seria ela correta. A letra E está errada, que fala servidor administrativo é auto-administrativo unilateral, auto-executório, ele não é auto-executório, vamos ver isso aí. E oneroso, que consiste na utilização pela administração para atender a necessidade coletiva em tempos de guerra, em casos de perigo público iminente de bens ou serviços particulares. Então o erro nessa letra E está nessa questão envolvendo auto-executoriedade. Nós vamos ver mais para frente, então não se preocupem. A outra era uma questão que caiu para promotor de justiça em Pernambuco. E ela dizia o seguinte, olha, quanto às limitações ao direito de propriedade, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a letra A, que diz o seguinte, ó, a servidão administrativa é direito real que incide sobre bem imóvel, visando a execução de obra ou serviço público. Tranquilo. E vem a letra B que nos interessa, que é o objeto do nosso estudo nessa videoaula, que diz o seguinte, letra B. A limitação administrativa tem caráter individual e oneroso. Não. Já falei para os senhores. Limitação administrativa tem caráter geral e gratuito. E não individual e oneroso por comportar indenização. Não tem indenização nenhuma. Então essa letra B não era para ser assinalada. Outra letra C. O tombamento não recai sobre bens móveis. Eu posso sim tombar bens móveis. A desapropriação é forma derivada da aquisição de propriedade? Não. Nós vamos ver que é originária. Calma, que nós vamos ver no momento oportuno. E letra E, aquisição administrativa é direito pessoal, não é direito real, que incide somente sobre bens imóveis em caso de iminente perigo ou calamidade pública. Nós vamos ver que pode incidir também sobre bens móveis. Entenderam, senhores? Então estudamos hoje esse caráter genérico envolvendo a intervenção do poder público na propriedade privada, definimos o instituto, vimos como ele incide numa propriedade urbana, como ele incide numa propriedade rural, e vimos os aspectos genéricos com exemplos envolvendo as limitações administrativas. Tranquilo? Então, senhores, na próxima aula nós vamos ver os outros institutos que dizem respeito
a limitação do poder público na propriedade privada. Então, senhores, não esqueçam, se cuidem, fiquem em casa. Um abraço e até a próxima vídeo.